Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com uma breve mensagem da graça de Deus. Queridos, ouvi uma entrevista recentemente de Whindersson Nunes e ele disse na entrevista, abre aspas, depois do sucesso eu abandonei Deus. Olha ele aí, essa figura. Eu sempre tive um profundo respeito e admiração por Whindersson Nunes. Tem idade de ser meu filho, tem só 29 anos. Mas eu sempre tive admiração e respeito por ele, por ter saído do Piauí, do Nordeste, né? Palmeiras do Piauí, mais ou menos 600 quilômetros de Teresina, e ganhar o Brasil e o mundo, e hoje ser reconhecido como um dos maiores youtubers do Brasil. Esse camarada, só ele sabe o que passou para chegar onde ele chegou. O testemunho dele deve ser tremendo, né? As dificuldades que ele passou por ser nordestino, interior do Piauí, enfim, eu sempre tive uma admiração e respeito por ele. Só que ele disse aí, ó, você vê que é uma frase de um religioso. Então, nessa entrevista que ele deu, ele disse que ele dobrava o joelho, que ele chorava, que ele pedia perdão dos seus pecados, aqueles rituais de um religioso que nós sabemos. Todos nós passamos aí pelo sistema religioso e hoje nós estamos na graça. É impossível alguém se afastar de Deus. Ainda que queiramos, ainda que você queira, Whindersson, se afastar de Deus, abandonar Deus, é impossível. Nós não temos essa opção. Ele não pertence a nós, somos nós que pertencemos a Ele. Ele disse, ainda que uma mãe abandone o próprio filho que a amamenta, eu não te abandonarei. Como é que ele vai se afastar se ele é espírito e ele está dentro de mim, dentro de você, Whindersson Nunes? Você não tem essa opção. O que você fez, você simplesmente parou de orar, parou de se ajoelhar, parou de chorar. Repito, esses rituais de um religioso. Mas se você entender o Evangelho da Graça, você vai ter a certeza absoluta que você não precisa pedir perdão dos seus pecados, porque nós não somos pecadores. É uma estratégia do sistema religioso dizer que somos pecadores, né? Zacarias 3,9, removerei o pecado desta terra no único dia. Que dia? Na cruz. João 1,29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você diz que é pecador, você está voltando para antes da cruz. Ou então você está dizendo que Deus é mentiroso. Hebreus 9,26 diz que ele morreu, aniquilou o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Pecado era transgressão de leis. Está lá em 1 João 3,4. Depois da cruz, Paulo disse, Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores. O que significa pecadores? Éramos pecadores, Whindersson. Éramos, não são mais. Ou seja, Paulo e os demais viveram o período transitório. Antes da cruz, pecadores. 613 leis da Torá. Eram 365 leis negativas e 248 positivas. Era um fardo muito pesado que o sangue de Jesus de Nazaré aniquilou na cruz, dando início ao novo pacto, o ministério da graça, da fé, do Espírito. Quando João diz, em 1 João 8, quando aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, João está dizendo que aquele judeu que diz que não transgride uma das 613 leis da Torá, João está dizendo para o judeu, ei judeu, você é mentiroso, você está mentindo, é impossível não transgredir uma das 613 leis. Aí o sistema religioso evangélico traz para os dias de hoje, dizendo que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ora, quem disse que não somos mais pecadores foi o próprio Paulo, em Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores. Eles viveram o período transitório, antes pecadores, depois da cruz, perfeitos e sem pecados. Colossenses 2,10, e estáis perfeitos nele, nele temos a plenitude. O sistema religioso não tem interesse que entendamos isso. Então, pelo fato da gente, às vezes, não estar indo mais nesse templo religioso, nesse galpão aí, nesse alçapão, muitas delas são alçapões, são arapucas, e muitas delas são verdadeiros antros, lugares asquerosos, propensos à corrupção, nós estamos desviados, afastados. Glória a Deus, de fato, nós
que entendemos a graça de Deus, estamos afastados e desviados desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. O sistema religioso tem interesse em dizer que se você não frequentar esse igreja, esse galpão aí, você está afastado, meu irmão. Você não está indo mais para a igreja. Desde quando isso aí é igreja? Deus nunca habitou em templos construídos por mãos de homens, nem na época de Abraão, Isaque e Jacó. Os judeus iam adorar a Deus no templo lá em Jerusalém. Não é que Deus estava lá, era que Deus ia se manifestar dentro de cada um judeu naquele local. Era um ponto de encontro, mas Deus não estava lá. Deus ia se manifestar nos judeus, porque ele entrava e saía. Desde Atos 2, Pentecostes, fazendo cumprir a profecia do profeta Joel 2,28, que ele iria habitar em toda a carne. Então, na festa de Pentecostes, lá dos judeus, em Atos 2, o Espírito de Deus habitou em toda a carne dos eleitos. Então, hoje, ele não visita mais. Hoje ele habita, ele mora, ele reside dentro de mim e de você. Ainda que queiramos nos afastar dele, Whindersson, é impossível. É impossível abandonar esse Deus. Nós não temos essa opção. Ele é Espírito, ele habita, ele mora e reside aqui dentro de mim e dentro de você. Então você dizer que está afastado, que abandonou Deus, é o mesmo de você dizer para o seu estômago, ó, meu estômago, fica aí que eu vou dar uma voltinha. É possível? É impossível. Onde quer que você vá, os seus órgãos irão com você. Deus está aqui dentro. Ele não sai. Tenho falado isso em várias mensagens, ainda que um filho meu chegue para mim e diga, pai, eu não te amo, eu não te quero, eu odeio o senhor não é mais meu pai. Mesmo assim, eu vou continuar amando meu filho e dando minha vida por ele. E olha que é um amor carnal, de pai para filho. Imagina o amor ágape de Deus. Nós não temos essa opção. É impossível nos afastarmos de Deus. Repito, ainda que queiramos, é impossível. O sistema religioso não tem interesse nisso. Então o Evangelho da Graça é maravilhoso. Tudo se encaixa, tudo é perfeito. Né? Nós sabemos hoje que o ser diabo nunca existiu. Que inferno significa sepultura. Que os últimos dias foram os últimos dias de Israel, que pecado era transgressão de leis. Não confunda pecado, que era transgressão de leis, com a carne errar o alvo, humanamente falando. Os evangélicos não compreendem isso. Os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Apocalipse foi para as 7 igrejas da Ásia. Está lá Apocalipse 1:11. Esse livro aqui não é mais profético, não existe mais, eis que te digo, assim diz o Senhor. Esse livro aqui hoje é histórico, tudo foi para Israel e tudo já aconteceu. Não existem mais pastores e muito menos profetas. Foram 300 profecias messiânicas, todas elas cumpridas. Mais de 2.000 profecias, todas elas cumpridas. Repito, a Bíblia hoje é um livro histórico. Os pastores contam histórias e espiritualizam tudo. Se o povo de Deus, principalmente os evangélicos, que são as maiores vítimas desse maldito sistema religioso, compreender o Evangelho da Graça, mas nunca vão colocar seus pés nesse lugar chamado igreja. Essas chamadas igrejas vão fechar, os pastores ficam desempregados e o povo feliz. O Evangelho da Graça é maravilhoso, só que esse entendimento Deus deu a alguns. É o que eu chamo lá e que Paulo fala, os filhos da livre e os filhos da escrava. Gálatas 4:31, Paulo diz, mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Nossos amados irmãos evangélicos, principalmente, que não compreendem essa palavra, pode ser o nosso cônjuge. É abençoado, é eleito, espírito perfeito. Quando a carne tombar, o espírito também volta para Deus. Eclesiastes 12:7 e Filipenses 3:21, com um novo corpo glorioso igual dele. Enquanto os filhos da escrava pensam que a gente está servindo a Satanás, que se a gente morrer vai para o inferno, a gente tem a certeza que eles são eleitos, são abençoados, são espíritos perfeitos para a glória de Deus. Mas esse privilégio Deus deu a poucos. Por isso que é importante que a gente compartilhe essa mensagem da graça, para que chegue aos ouvidos e aos olhos
dos nossos amados irmãos evangélicos que nunca ouviram a mensagem da graça de Deus. Esse evangelho da graça que estava oculto desde os tempos eternos e foi revelado ao apóstolo Paulo no terceiro céu, no paraíso, está lá 2 Coríntios 12, 2, 3, 4. Com a morte de Paulo, eu costumo dizer que esse evangelho ficou oculto novamente, escondido, prevalecendo a igreja primitiva e a igreja romana. Por isso que quando um homem é sério, eu conheço alguns homens sérios, éticos, idôneos, eles levam os eleitos de Deus para antes da cruz. São verdadeiras sinagogas. Eles não entendem o antes da cruz e o depois da cruz, o Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. Abençoados, salvação na Bíblia sempre foi da mente, do entendimento. Antes havia um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação. Hoje, quando você entende a graça, você tem a sua mente salva da religião. Antes era possível perder a salvação. Tanto é que Paulo diz, aquele que retroceder, Dema me abandonou amando o presente mundo. E Jesus confirma que era possível perder a salvação. Por isso que ele diz, aquele que perseverar, que insistir, que não desistir, será salvo. Só que o sistema religioso não compreende que essa salvação sempre foi se referindo à grande tribulação que foi no ano 70. Quem crer será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação do ano 70. E quem não crê, com R no final, significa entendimento, será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. A invasão do general Tito sobre Jerusalém. Ali aconteceu a grande tribulação, a ressurreição dos espíritos e a volta de Jesus, que foi o juízo sobre Israel. Jesus veio apenas para Israel. Ele mesmo disse, Mateus 15, 24, eu fui enviado apenas, somente, senão as ovelhas perdidas de Israel. Ele disse, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos e não de todos. Que muitos? As ovelhas perdidas de Israel. E João 3,16, porque Deus amou o mundo. Que mundo? Mundo de Israel. Os evangélicos não compreendem, não são ensinados. Enquanto eles acreditarem que mundo e terra é mundo, planeta, terra, planeta, vão continuar sendo enganados. Mundo de Israel, terra de Israel, e a terra não vai se acabar, a humanidade não vai se acabar. Eclesiastes 1,4, gerações vêm, gerações vão, e a terra permanece para sempre. Salmo 37, 29, os justos herdarão a terra, e nela, na terra, habitarão para sempre. Nós já estamos vivendo esse período. Então o sistema religioso não tem interesse, porque a forma do sistema religioso é medo e terror, mas a graça é a vacina contra a religião. Se você entender o evangelho da graça, você vai ter uma paz que você nunca teve na sua vida. E isso é um processo, a gente todos os dias cresce na graça e no conhecimento. Tem pessoas que testemunham aqui, Júlio, eu não concordava com você, eu discordava de você, hoje eu concordo. Hoje eu concordo que tudo é da vontade de Deus. Tenho falado isso, gente, ou tudo é da vontade dele ou ele não existe. E por mais trágico que seja, mais estarrecedor que seja a morte de alguém, o final sempre é glorioso. E que final é esse? Depois que a carne tomba, o espírito volta para Deus com um novo corpo glorioso igual dele. Vai ver o Senhor como ele é. Por isso que Paulo disse, viver é Cristo, morrer é lucro. Se vivemos para Cristo pensando neste mundo aqui, somos os mais miseráveis dos homens. Então, por mais trágico que seja, se você tem um ente querido que morreu novo, que morreu tragicamente, o espírito que estava nele está com um novo corpo glorioso igual dele. Mas corpo, alma, vai para o inferno, sepultura. Sabemos que inferno significa sepultura, que o inferno falado por Jesus foi o Geena, que era um crematório, um lixão, que havia por trás das muralhas de Jerusalém. Jogava-se enxofre, pessoas e animais mortos. O fogo não se apagava e os vermes brotavam. Quando é que o sistema religioso evangélico vai dizer isso? Nunca. Se o pastor pregar a graça no domingo, no outro domingo a igreja está vazia. Então, meu querido, minha querida, essa é a mensagem aqui, ó, essa abençoada aí, o Whindersson Nunes disse,
Depois do sucesso, eu abandonei Deus. Você nunca abandonou Deus, Whindersson. Nem que você queira. Você sempre foi um abençoado, um eleito, um espírito perfeito. Esse sucesso que você tem, o mérito é 100% Deus. Ninguém é rico por mérito, nem pobre por incompetência. Tudo é de Deus. A riqueza é de Deus e a pobreza é de Deus. Você é um abençoado para a glória de Deus. Tá certo? Então essa é a mensagem. Eu peço que você acesse a playlist do canal. Tem mensagens focadas em determinados temas. Eu tenho mensagem só de dízimo, a aberração do dízimo, só de inferno, só de diabo, lobos na graça, sistema religioso corrupto no nosso meio aí, salvação, pecado, enfim, mensagens para a gente crescer na graça e no conhecimento e principalmente compartilhar com outras pessoas. Já se inscreveu no canal? Tem muita gente que gosta do canal, mas não se inscreveu ainda. Eu peço que você se inscreva no canal. E você que é inscrito, ganhe um novo inscrito. Eu peço a você isso, tá bom? Se inscreva, clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova no YouTube, o YouTube avisa você. Já dê um like, já dê um joinha. Dá um like, já dá um joinha, você já está ajudando o canal. Deixe seu comentário, o que foi que você achou aqui dessa mensagem. O que é que você acha aqui de Whindersson Nunes? Eu, particularmente, tenho idade de ser pai dele, eu tenho profunda admiração e respeito por ele. E repito, só ele sabe onde chegou, só ele sabe o que passou para chegar onde chegou. Ele, para mim, é um abençoado. E esse sucesso dele é 100% Deus. Ninguém é rico por mérito, nem pobre por incompetência. Ok? Deixe seu comentário, o que foi que você achou, qual a sua opinião sobre o Whindersson Nunes. Compartilhe essa mensagem. Meu canal de comunicação, quer interagir comigo? Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus, graça e paz.